Olá! Hoje vamos começar a primeira etapa, a etapa das habilidades. Nessa etapa, vamos ver 13 textos sobre esse assunto tão importante. O primeiro deles seria sobre decisões, como ajudar seu filho a decidir com inteligência. Você sabia que as decisões que tomou hoje são decorrência da ideia que você faz de si mesmo? É uma imagem que foi criada durante o tempo em que você viveu na casa dos seus pais. A ideia que você tem do seu desempenho em relação aos outros pode afetar substancialmente as suas decisões. Por isso, ajudar a criança a entender e aprender a tomar as melhores decisões significa ensinar este processo de forma adequada e ajudá-la a criar uma boa imagem de sua competência. Embora haja vários métodos para ensinar o processo de decisão, as decisões são envolvidas em algumas etapas básicas. Definir a decisão a ser tomada. Selecionar as melhores opções e aceitar e prever as consequências. O seu papel como pai é o de dar o exemplo, guiar e ajudar o seu filho a aprender a executar esses processos com competência, uma tarefa que muda de acordo com a idade. Uma criança em idade pré-escolar costuma endeusar os pais. Ela precisa que você a oriente sem ser autoritário. Você deve servir de guia nas fases de definição e seleção que fazem parte do processo de decidir. O grande aprendizado da criança acontecerá quando ela compreender as consequências e começar a aplicar o que aprendeu com as decisões passadas. Por exemplo, você pode ajudá-la a decidir qual o melhor sapato para usar no frio ou na chuva. Quando pequeno, dos 6 aos 8 anos, seu filho o eleva quase à condição de herói. Neste estágio, a participação da criança no processo de seleção deve crescer. Você pode reforçar uma imagem positiva dela, mesmo ajudando-a a dominar algumas tarefas e desenvolver um padrão de escolha em decisões do dia a dia. A maneira como ela usa o seu tempo depois da escola é uma boa oportunidade para praticar o processo de tomar decisões. Os pré-adolescentes estão numa idade em que se começa a perceber que os pais também têm fraquezas. Neste estágio, a privacidade da criança e o seu relacionamento com crianças da mesma idade começarão a desviar cada vez mais a sua atenção. Portanto, tente incluir os amigos do seu filho em algumas atividades da família. Ajude o pré-adolescente a melhorar cada vez mais a capacidade de decisão, permitindo que ele assuma a responsabilidade de definir alternativas e prever consequências. Faça comentários apropriados para a sua idade e para a sua maturidade. Um bom exercício é ensiná-lo a fazer uma lista de prós e contras para decisões mais complexas. Há 6 etapas que você pode sugerir que ele siga no processo de decisão. Número 1. Determine o que deve ser decidido. Número 2. Determine quais são as opções. Considere cada possibilidade de decisão. Não se limite às alternativas óbvias e pense em soluções mais criativas. Nessa fase, não fique pensando se uma ideia é viável ou não. Esse é um momento para reflexão. E às vezes uma ideia que a princípio parece absurda pode se transformar em algo bastante prático. Coloque todas as ideias no papel. 3. Pense nos pontos fortes e fracos de cada escolha. Agora é a hora de considerar os prós e contras e determinar o que é praticável e o que não é. Examine todas as possíveis consequências de cada escolha. 4. Escolha a melhor alternativa.
Se a primeira escolha não funcionar, faça uma segunda da mesma forma que a primeira. 5. Faça exatamente aquilo que decidiu. 6. Avalie a decisão depois de ver os resultados. Veja se a sua escolha foi boa e se tomaria a mesma decisão se tivesse de decidir novamente. Além dessas 6 etapas, Joy Berry aponta para 3 ideias que a criança deve ter em mente quando for tomar uma decisão. Procure sempre honrar a Deus, é a número 1. Procure sempre tomar cuidado, é a número 2. Procure sempre mostrar aos outros que você se importa com eles, é a número 3. Há um excelente livro de Joy Berry chamado Making Up Your Own Mind, Aprendendo a Decidir Sozinho, que se propõe a ajudar os jovens a aprender a tomar decisões e resolver problemas. Junto com a adolescência, vêm as atitudes rebeldes e atenção. Seja compreensivo nessa fase em que o seu filho luta para definir a si mesmo. Encoraje-o a adquirir habilidades e a desenvolver aptidões em vez de tarefas. Concentre-se em ajudar o seu filho a esclarecer e definir as decisões que devem ser tomadas, em vez de avaliar a qualidade das suas escolhas. O fato de ele ter de enfrentar as consequências de suas más escolhas será muito mais instrutivo do que a sua própria palavra dura. O próximo passo será a total independência. Um bom exercício para pessoas de todas as idades é construir uma situação hipotética, ou seja, um faz de conta. Apresente um problema comum ou incomum, como preferir, e pergunte ao seu filho: se isso acontecesse com você, o que você faria? Depois, siga o processo de tomada de decisão junto com ele. Experimente situações como estas. O que você faria se o ônibus não parasse no ponto em que você iria descer e entrasse em uma área desconhecida da cidade e você não tivesse dinheiro nem para dar um telefonema? Ou, e se o seu melhor amigo lhe pedisse cola na prova de matemática? Ou então, e se você recebesse uma proposta de casamento? E se você tivesse de escolher uma faculdade? No processo de aprendizagem da tomada de decisão, não force nem encoraje o seu filho a pular etapas. Isso apenas o deixaria frustrado e exigiria que reaprendesse mais tarde. Dê um bom exemplo quando for examinar as decisões da família. Seu filho estará de olho em você. Assuma os seus erros e comemore os seus acertos. E lembre-se, uma de suas tarefas como pai é saber agir em situações difíceis. Deus te abençoe.